Elias havia ter passado talvez até a noite sem dormir, orando, preocupado, né, com esse embate, e com certeza, então, ele se preparou muito, orando, né, e também preocupado. Então, quando a gente tem uma coisa muito difícil para fazer, geralmente a gente nem dorme, de tão preocupado que a gente fica. E eu acredito que Elias também não devia ter dormido e de tão preocupado. Chega no dia, tem um sol escaldante, ele passa o dia inteiro ali, naquele monte. Ele reconstrói o altar, restaura o altar do Senhor, ele oferece o sacrifício, tudo isso, né, são desgaste. Após esse momento, ele ainda executa os profetas, depois ele volta para o monte para orar, né, e colocar o seu ajudante de vigia para que ele pudesse olhar se estava vindo uma nuvem, né, para mostrar que a chuva viria. Ele vai avisar Acabe, ele corre na frente da carruagem até Jezreel, que não sei quantos quilômetros eram, mas era ali mais ou menos perto. Então, a gente imagina que ele estava muito cansado. Agora, vamos lá, no capítulo 19. O rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas do Deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com o seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor, Deus, voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Ali ele entrou numa caverna para passar a noite, e de repente o Senhor Deus lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. O Senhor Deus disse: saia e vá ficar diante de mim no alto do monte. Então, o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, veio um sussurro calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa. Então saiu e disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu:
ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu sempre tenho servido a ti, e só a ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. Então o Senhor Deus disse: volte para o deserto, que fica perto de Damasco. Chegando lá, entre na cidade e unja Azael como rei da Síria. Unja Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta, para ficar em lugar de você. As pessoas que não forem mortas por Azael serão mortas por Jeú, e todos os que escaparem de Jeú serão mortos por Eliseu. Mas eu deixarei 7.000 pessoas vivas em Israel, isto é, todos aqueles que não adoraram Deus Baal e não beijaram a sua imagem. Elias saiu e encontrou Eliseu, que estava arando a terra. Na frente dele ia 12 pares de bois, e ele estava arando com o último par. Elias passou perto de Eliseu, jogou a sua capa em cima dele. Então Eliseu largou os seus bois, correu atrás de Elias e disse: deixa que eu vá beijar o meu pai e a minha mãe, e depois eu irei com você. Elias respondeu: está bem, pode ir, eu não estou impedindo. Aí Eliseu deixou Elias e foi até o lugar onde estavam os 2 bois e matou-os. Então fez fogo com a madeira da canga e cozinhou a carne. Depois deu a carne ao povo e eles comeram. Então saiu e foi com Elias e ficou trabalhando como seu ajudante. Bom, é um texto bem longo, mas eu quis ler porque ele tem bastante detalhes, né? E eu acho ele muito importante, tem muitos momentos muito fortes dentro desse texto. Alguém gostaria de falar o que sentiu, né, no estado de Elias, como Elias, o profeta, como ele está, né? Quando ele sai sozinho, anda bastante, porque ele andou do Monte Carmelo até Jezreel, e de Jezreel ele andou até Berseba, que era bastante tempo, né? Era 172,3 quilômetros. Imagina você andando a pé, né? Todo esse tempo, e ele estava andando porque ele estava fugindo de algo, né? O que chamou a atenção nesse texto para vocês? Eu acho que ele já estava num esgotamento enorme, né? Eu vejo assim, a fala dele, que ele até repete 2 vezes, né, quando Deus pergunta para ele o que ele está fazendo, né? Ele repete, né, quer dizer, eu não sei, me passou um pouco a impressão de quase uma lamentação dele, né? Eu estou fazendo, eu sempre fiz de tudo o melhor que eu pude, mas por causa do povo que não seguiu, é como se ele estivesse sendo também sacrificado, né? Ele está ele não está reclamando de ter feito o que ele fez, mas ele estava cansado, né? E ele estava meio assim, uma lamúria, sei lá, com relação assim, poxa vida, eu estou fazendo tudo isso porque o povo esqueceu de você, né? Essa sensação que me passa. Mais alguém? Eu acho que ele se sente fracassado. Isso mesmo. Muito boa a colaboração de vocês, tanto da Silvia quanto da Lúcia, né? De que ele estava esgotado, realmente Elias estava esgotado. Por quê? Lembra que eu falei? Ele já vinha de um trabalho antes, né? De se preparar para o confronto, né? No Monte Carmelo. Após esse confronto, ele ainda volta para o cume do monte para orar. Depois ele volta e ele vai na frente da carruagem de Acabe, correndo a pé, até chegar a Jezreel.
E depois, quando ele pensa assim, agora está tudo certo, né? O povo vai voltar-se para Deus, vai se arrepender, o rei vai se arrepender, Jezabel vai acreditar que os deuses dela não fazem nada, que não são verdadeiros, e que vai crer que realmente quem é Deus é o Deus de Israel. Só que Elias, ele estava certo que isso ia ocorrer. E aí, quando ele chega em casa, né, vem um bilhete para ele. Parece assim que nem deu tempo dele descansar. Foi logo que Acabe chega, a Jezabel deve ter falado ali, mandou um bilhete, já avisando que ela ia fazer, né? Que os deuses me matem, isso é a palavra dela, né? Se amanhã, a essas horas, eu não fizer a ti o mesmo que você fez com os meus profetas. E com isso, é interessante, né, que nesse momento a gente percebe que Elias ele estava tão esgotado, tão cansado, que ele foi como se caísse, desmoronasse tudo na cabeça dele, né? Era como se tudo que aconteceu da manifestação de Deus ali no monte, como um sentimento de fracasso, né? De que tudo que ele tinha feito tinha resultado em nada. Que agora a rainha, ele era o único profeta que tinha sobrado, e a rainha Jezabel agora quer matá-lo. E ele, então, não fica ali, né? Ele sai fugindo, com medo. Então, ao momento que ele teria para descansar e para sossegar, né? Ele não descansa. Ele sai fugindo com o seu servo. E veja só, Elias não era muito novo, né? Ele já era profeta há muitos anos. Imagina todo aquele cansaço e agora sair fugindo. Gilmar, boa noite, seja bem-vindo. Gilmar é lá de Alagoinhas, perto do Nordeste, né? Seja bem-vindo, Gilmar. Então, ele já estava cansado, esgotado, e agora ele pensando que tudo que ele tinha feito tinha realmente provocado um resultado, né? E não aconteceu. Então, ele se sente totalmente deprimido, né? E uma coisa, quando uma pessoa, quando você está muito cansado e que vem uma palavra ou uma crítica ou algo que você não está esperando, parece que tudo desmorona na sua vida. E acho que o que aconteceu com Elias foi isso, né? Ele estava muito esgotado e ele, então, se sente totalmente deprimido. Uma das características da depressão é você querer se isolar, né? Querer ficar sozinho. E a primeira coisa que ele faz é deixar o seu servo, né, de lado. Ele anda 172 quilômetros e ele, então, em Berseba, ele deixa, então, o seu ajudante. E ele parte sozinho para o deserto. Caminha um dia inteiro e depois, imagino, o sol muito quente, o deserto é extremamente quente durante o dia e extremamente frio durante a noite. Então, é tudo, né, o excesso. E aí, ele, então, chega debaixo de uma árvore, depois do dia inteiro ter caminhado a pé, sozinho, ele, então, deita debaixo de uma árvore e diz assim, agora chega, Senhor, né? Não sou melhor do que meus antepassados, pode me matar, não quero mais viver. Então, quando a gente percebe esse sentimento de Elias, demonstra que ele está deprimido, esgotado, cansado, né? E o cansaço dele é tanto que ele dorme, é outra característica de alguém que está muito deprimido, né? Uma pessoa que está muito deprimida, ela tem muito sono, às vezes né, o sono é uma forma de fugir dos problemas, né, de não ficar pensando nele. E aí ele dormiu. E depois que eu imagino que ele já tinha descansado bastante,
o Elias, ele sempre tem já é a segunda vez, né? Lembra que na vez passada a gente falou sobre os corvos, né? Que sustentou Elias. Agora, quem é que vai acordar Elias? Vai ser um anjo, né? Um anjo toca em Elias e diz para ele: levanta e come. E quando ele acorda, abre os olhos, imagina, né? Ali no deserto, debaixo de uma árvore, numa escassez que não tem nada, ele encontra uma vasilha, um jarro com água e um pão assado, né, em brasas, um pão quentinho, né? Todos nós sabemos que quando a gente faz um pão e ele está quente, ele é muito mais gostoso. Hoje, por exemplo, eu fiz pães, né? Fiz 12 pães. Fiquei só com 2. Então, a gente o cheiro, né? Fica na casa inteira. A gente fica aguça os nossos sentidos. E Elias então comeu, bebeu e dormiu novamente. Então, mas depois que ele dormiu bastante, o anjo também tocou nele novamente e diz: levanta-te, né? E come, porque senão você não aguentará a viagem. E aí Elias comeu e bebeu, e com a força daquela comida ele caminhou 40 dias e 40 noites até o deserto do Monte Sinai. E só explicando, gente, porque a Bíblia sempre ela coloca a palavra 7, 40, 12, são números que indica plenitude, perfeição, o tempo de uma nova vida, né? 40 semanas para gerar uma nova vida, 40 dias Jesus ficou no deserto, né, para ser tentado pelo diabo. Então, 40 é um número simbólico, que pode ter sido isso, pode ter sido menos ou mais. Mas, então, Elias, agora alimentado e descansado, ele, então, saiu e foi rumo aonde? Ao Monte Sinai. Quem lembra o que aconteceu no Monte Sinai? Alguém pode falar? O que aconteceu no Monte Sinai? No Monte Sinai, Deus se revelou a Moisés através de uma sarça ardente. Lembra? Quando Moisés estava pastoreando as ovelhas de Jetro, Deus aparece para Moisés numa sarça que queima e não se consome. O Monte Sinai também foi o momento quando o povo de Israel saiu do Egito e eles foram adorar Deus aonde? No Monte Sinai. O Monte Sinai também é outro momento importante para a entrega dos mandamentos, né? Dos 10 mandamentos da lei do Senhor. Então, é um monte sagrado, um monte importante. E Elias, então, foi, né, até esse monte. Imagina, caminhar agora há muito tempo. Eu estava olhando no mapa geográfico de Berseba até o Monte Sinai, dá 423 quilômetros. Da onde Elias estava, que era Jezreel, até Berseba, era 170 e acho que 2 quilômetros. Ao todo dá 615 quilômetros. Imagina fazer tudo isso a pé. Imagina andando em vários momentos no deserto, né? Que a caminhada é muito mais difícil e não tem nada para comer também, né? Dificuldade com água, comida e tudo mais. E Elias, então, andou, né, com a força daquela comida até o Monte Sinai. E chegando lá, no versículo 10, o Senhor, então, pergunta para Elias. Olha só, interessante, né? Que Deus espera, né? Permite que Elias caminhe 40 dias e 40 noites. Que tempo, né? Um tempo no silêncio, que Deus parece que ele deixa Elias ter o tempo dele. O tempo que você carrega a sua dor, a sua raiva, a sua mágoa e tudo isso.
E Elias, então, foi até o Monte Sinai. E aí, só chegando lá, que Deus faz essa pergunta, lá no versículo 10, né, 9, e fala assim, o que você está fazendo aqui, Elias? Né? O que está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu. Aí ele responde. Eu acho tão interessante que a forma como Elias responde mostra que durante toda a caminhada ele pensou naquilo. Porque ele não mudou uma vírgula, né, na outra resposta que quando Deus pergunta novamente no versículo 14. Então ele diz assim, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti, e só a ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. Veja só, né? Então, ele pensou, acho que durante toda a sua caminhada, ele pensou nisso. Ele pensou e ele tinha certeza de que ele era o único profeta que estava vivo e que todo o povo havia se rebelado contra Deus. E aí o Senhor Deus disse, saia e vá ficar diante de mim no alto do monte. Eu acho muito interessante que a primeira coisa que Deus faz é tratar de Elias. Né? Deus trata Elias. E a primeira forma de tratamento de Deus, veja só que pedagógico, né? Que forma linda e importante que às vezes que nós precisamos aprender com Deus, quando a gente está lidando com as pessoas. A primeira coisa que Deus permite é que Elias coloque para fora a sua dor. Né? Deus pergunta, Deus sabia o que Elias estava sentindo, sabia o que ele estava pensando, mas Deus permite que Elias coloque para fora toda a sua dor, né? Da maneira como ele queria colocar. Mas a primeira coisa que Deus fala também é que Elias, para se colocar no alto do monte, né? No alto do monte. Eu acho que isso, para mim, tem um significado de você ver o todo, né? De não estar ali embaixo, mas estar em cima para ver, né, o todo daquilo que Deus queria dizer para ele. E Deus, então, não faz nenhum julgamento. Deus não fala, Elias, não é assim não. Olha só, ainda tem 7.000 joelhos, tem várias pessoas que não se dobraram a Baal. Não, Deus não fala nada disso. Ele fala assim, vai lá, fica lá no alto do monte, que eu vou falar. E aí, quando Elias se coloca lá no alto do monte, então Deus manda um grande vento, né? Ele manda que Deus passou por ali, mandou um vento muito forte, no versículo 11, que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços, mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro, calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa, então saiu e ficou na entrada da caverna, e uma voz lhe disse, o que você está fazendo aqui, Elias? Veja só, se a gente pensa nesse diálogo de Deus com Elias, aonde a gente lembra de um diálogo que Jesus faz também com 2 discípulos no caminho de Emaús, né? Quem conhece esse texto de Lucas, acho que 24, fala quando 2 discípulos caminham de Jerusalém para Emaús, eles estavam muito tristes com todos os acontecimentos que tinham ocorrido com a morte de Jesus. E Jesus aproxima-se deles e pergunta, o que vocês estão falando à medida que vocês caminham? Né? Veja que forma pedagógica, que forma assim, de arrancar das pessoas aquilo que elas estão sentindo.
Porque dependendo da forma como a gente fala, como a gente pergunta, ou as pessoas se fecham, né? Elas não vão falar, né? Não vão colocar o seu sentimento. E Elias, então, novamente, é como se fosse uma oração, ele repete o mesmo versículo, no versículo 14. Ele diz: ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. Então, novamente, Elias coloca, né, para fora a sua dor. E aí, quando ele ouviu e viu e sentiu o cicio, né, como uma brisa calma e suave, como se fosse um sussurro. Eu achei isso tão importante, assim, a tradução para a linguagem de hoje, ela fala desse sussurro. Na Almeida fala um cicio, né, um cicio suave. Então, quando ele ouviu esse cicio como um sussurro, cobriu o rosto com a capa, então saiu e ficou na entrada da caverna. E aí é aonde Deus abre os olhos, né? Quando Deus fala para Elias, ele então agora se coloca à entrada da caverna. Então Deus não julga Elias em sua dor. A primeira coisa que Deus faz é acolher. Ele acolhe Elias na sua dor e sofrimento. Acolhe. Fala com Elias, não por meio dos grandes gestos, né? Como através do vento, da tempestade, do fogo, né? Mas ele fala através de um cicio suave, de um sussurro calmo, e mostra para Elias aquilo que ele não conseguia ver e aquilo que ele não tinha visto. E era de que, como se nessa brisa, né, nesse cicio quase inaudível, Deus mostra ali a sua força, o seu poder. Elias, que tinha experimentado Deus através do fogo que caiu do céu para consumir o holocausto, agora, ao contrário, ele percebe Deus nas coisas pequenas, nas coisas fracas, né? Nas coisas que às vezes do dia a dia, que às vezes a gente também não consegue ver a ação de Deus. A gente sempre pensa que Deus age só no terremoto, no fogo, na tempestade, com coisas extraordinárias. Deus age assim, age, se Ele quiser. Mas, às vezes, muito mais nas coisas pequenas e fracas, nós também vemos a ação de Deus. E aí reside, né, a novidade da experiência com Deus. Deus não está no grandioso, na vitória, no sucesso. Deus está na brisa suave. E isso ele mostrou a Moisés na sarça ardente, pequena e insignificante. Isso Deus mostrou ao povo no Egito, que estava sendo escravo, mostrou também o seu poder. E isso também Deus mostrou através de Jesus, que nasceu numa manjedoura, num curral, coisas fracas, pequenas. E assim Deus também mostrou o seu poder na cruz, que também para muitos simbolizava a derrota e o fracasso. E Deus mostra a sua vitória. Gente, nós vamos ter que dar uma parada, porque o tempo expira agora, né? E aí a gente volta novamente, a gente manda o link e voltamos novamente, tá bom? Então, só fica atento ao link que nós já vamos voltar, tá bom? Até daqui a pouco. Então, alguma pergunta, alguma colocação até aqui, gente? Alguém gostaria de falar? Sim, pode falar, Gilmar. Prazer falar com você. Obrigada. Quantos anos a gente não se via, não ouvia a sua voz assim diretamente, participava de um estudo. Isso é muito importante para mim e para minha família. Você e Klaus e a sua família, viu?
Obrigada, Continuo Gilmar. dizendo, eterna gratidão. Tá? Eu estava aqui ouvindo atentamente, e que me chama, assim, que me salta aos olhos, né, quando a gente lê a palavra, e a gente vê o que está por detrás desta palavra. Aquilo que os olhos não conseguem enxergar, mas o Espírito vai e testifica. Quando Elias come do pão e bebe da água, e qualidade desse alimento, que fortalece o homem a caminhar 40 dias, 40 noites, ainda que dentro de uma simbologia. Mas a amada apresentou de que eram quilômetros e quilômetros. Uhum. Então, se era quilômetros e quilômetros, poderia ter sido até mais de 40 dias e 40 noites. Né? Então, que qualidade de alimento é esse? Qualidade de água é essa que sustenta uma pessoa a fazer uma caminhada longa? Aí eu me reporto, então, a mente me traz da memória quando Jesus diz, eu sou o pão da vida. Uhum. E quando ele diz, eu sou a água que sacia a sede. Então, o pão que alimenta e a água que ainda, né? Ele diz que quem bebe dessa água jorrará, né, do seu interior para a vida eterna. Coisa linda isso. Uma outra coisa que me chamou a atenção eu creio que você deve chegar lá, pessoal, já vou expressar, porque eu quero só participar nesse momento. Ele diz assim, de que Elias, ele não via ninguém com ele. Ele estava só. Mesmo diante de todas essas manifestações, né, assim, sobrenaturais, ele diz que ele estava só. Mas Deus vai mostrar para ele que tinha ainda 7.000 vidas que não se dobraram. Isso demonstra que a nossa visão é muito limitada, principalmente quando nós estamos no meio das dificuldades, das adversidades. A gente só consegue enxergar problemas, a gente não vê solução. Mas Deus vai além da nossa condição. Deus, ele vê o oculto e o escondido. Ele tem uma visão sobrenatural. E ele prepara, então, e surpreende Elias, né, com 7.000 vidas, né, que está junto com ele. Seria essa a minha observação que me saltou os olhos hoje. Obrigado aí por me permitir participar. Deus abençoe. Obrigada, Gilmar. Realmente, por isso que eu coloquei, né, que quando Deus fala com Elias, ele pede para ele ir ao cume do monte, né? E eu coloquei, porque lá, né, no alto do monte, você tem uma visão do todo, né, daquilo que está lá embaixo. E do todo, daquilo que Deus também queria mostrar. E eu acho que agora, a primeira coisa que Deus mostra para Elias é que o trabalho dele não tinha terminado, né? Então, é a primeira coisa, o profeta que queria morrer, né, que achava que era um fracassado, como a Lúcia colocou, né, aquele profeta esgotado, que a Silvia também falou que realmente era verdade, agora ele tem uma nova missão. E a missão dele era agora sair, né, lá do Monte Sinai e ir até Damasco, né? Damasco ficava na Síria e o Monte Sinai fica no Egito, né? Olha só, ele tem que sair do Monte Sinai, passar em Israel, na Jordânia, e ir até Damasco, que era, acho que é capital, né, da Síria, que fica já na Síria. Então, ele tinha que andar, sabe quantos quilômetros? 712 quilômetros. Olha, mais tempo que ele andou para ir no Monte Sinai. Agora, ele tem que fazer o trajeto da volta, que é mais tempo ainda que ele precisa caminhar. Mas o interessante é que agora Elias parece revigorado, né? Revigorado por Deus. Por quê? Primeira coisa, Deus fala para Elias, sua missão não acabou. Você vai ter uma tarefa que é ungir 3 reis. Um para a Síria, um para Israel e o outro era para... Agora eu perdi. E um para ser profeta no seu lugar, que era Eliseu. E aí Deus ainda fala com Elias que ainda havia 7.000 joelhos que não tinham se dobrado a Baal. Ou seja, Elias que se sentia sozinho,
né, que ele era o único profeta e que não havia mais ninguém que tinha permanecido fiel à aliança. Então, ele descobre também no Monte Sinai de que essa não é a verdade. Por isso, quando eu falei de ir no alto do monte, é entender o todo, entender aquilo que Deus realmente queria revelar para Elias. O deserto e também o Monte Sinai foi um lugar também de meditação e de recompor as forças, né? De revigorar a sua vida espiritual, assim como o Gilmar, né, falou agora há pouco, daquele pão, né, que alimenta, daquela água que sustenta, que fortalece a vida do profeta. Ele agora precisa voltar porque ele tem uma tarefa importante. E agora ele não vai estar sozinho, porque Deus também nomeia um ajudante que é Eliseu, nós já tivemos há poucos dias um estudo sobre Eliseu e Naamã, né? É ele que curou a lepra, né? Através dele, né? Deus usou para curar a lepra de Naamã. Então, esse voltar, né? De forma agora revigorada, permite Elias ter uma visão diferente. E ele, então, faz aquilo que Deus tinha pedido para ele fazer, que era ungir os reis, e vai em busca do seu sucessor, que é Eliseu. E aí eu acho interessante também que ele joga a capa dele sobre Eliseu. E Eliseu entendeu o chamado, né? Daquilo que Elias estava fazendo. Eliseu entendeu o que jogar aquela capa, o que aquilo significava. Mas ele corre atrás de Elias e pede a permissão para se despedir da sua família. Ele estava arando terra no campo. Eu achei interessante que Eliseu ele não parte assim atrás do profeta sem encerrar um ciclo, sem fazer aquela liturgia da despedida, né? Ele estava arando a terra, ele faz um grande churrasco, oferece, né, para os amigos, para aquela comunidade que vivia, e agora ele está pronto para a sua nova missão. Ele fecha, despede da sua família e vai com Elias. E eu achei interessante que agora com Elias, ele vai ter um tempo de preparação, né? Um tempo de preparação, de fortalecimento e diálogo. Coisa muito importante é aprender com alguém que já tem mais experiência. E Deus também dá para Elias um companheiro, fazendo com que ele não se sinta sozinho, né? Que agora ele não está sozinho, ele tem alguém, um companheiro de jugo, um companheiro de oração, um companheiro que estava junto na mesma missão. E isso é muito importante, porque quando a gente se sente um pouco fraco, a gente tem alguém que vem nos fortalecer, nos ajudar, ou então ter uma visão diferente daquela que nós temos. E aí eu tenho eu coloquei aqui no meu estudo assim, que Deus nunca desiste de nós, né? Deus não desistiu de Elias. Mesmo quando Elias disse, olha, eu estou pronto para morrer, eu não sou melhor do que meus pais, né? Pode me matar, estou pronto para ir. Mas Deus não deixa Elias agora sozinho, ele faz com que ele volte e tenha também um companheiro, alguém para estar junto com ele, para ter um olhar diferente também sobre a vida e sobre as pessoas. Outro aspecto importante também, interessante, é a vocação de Eliseu, né? Ele se sente chamado e vocacionado, e ele aceita a missão. Ele aceita a missão. E aí eu gostaria de falar um pouco para nós, igreja, e às vezes também para os leigos, né, que compõem, os membros que compõem uma igreja. Às vezes, quando a gente chega numa assembleia, ou a igreja metodista fala concílio, a igreja luterana fala assembleia, quando é época de eleger uma nova liderança,
Às vezes a gente sempre bate naquela tecla das pessoas sempre acharem que não estão preparadas para uma missão. Ou aquelas que não tem como, não tem ninguém para assumir, e às vezes entra uma pessoa nova e não tem alguém mais experiente para caminhar junto. Que o importante é que aquela pessoa nova que chega tenha alguém, né, que tenha mais experiência, que ela possa caminhar junto. E a gente, às vezes, tem dentro da igreja uma liderança cansada e sobrecarregada, que não está aguentando mais e que precisa, às vezes, de novos Eliseus na vida, alguém que venha junto caminhar, aprender, para poder depois assumir a liderança. Hoje eu até ia pedir para vocês, mas acabei não pedindo, porque eu não sabia se vocês iam entender certo, que era para que cada um trouxesse um lenço ou uma echarpe, e que pudesse, nesse momento, colocar essa echarpe, né, esse lenço em cima, como um símbolo do manto de Elias, do chamado que ele tem, né, que chama Eliseu e que ele recebe e aceita. Paulo colocou. Hã? Paulo está colocando o chat. Ah, muito bem, buscam para mim. Então, Elias é vocacionado, chamado, Eliseu é vocacionado, chamado e acompanha Elias. Ele aprende com a experiência de Elias. E é tão interessante, se vocês continuarem lendo o texto, hoje eu não li, mas assim, eu já li antes, há um tempo atrás, que Eliseu, ele caminha tanto perto de Elias, que ele pede para Elias a porção dobrada do seu espírito. E Elias falou assim, olha, isso só vai acontecer se você me ver subindo, se você me ver partir. E eu acho que Eliseu ficou tanto no pé de Elias, que ele viu o momento que Deus levou, né, Elias, né, como numa carruagem de fogo. E ele, então, teve esse poder, né, de Deus na vida dele para poder desempenhar a sua tarefa profética. Então, gente, Deus, aquele Deus que nos chama, ele também nos capacita. Então, nós não precisamos dizer, eu não sei, eu não tenho dom para isso, eu não tenho dom para aquilo. Mas se você colocar nas mãos de Deus, o seu dom, por menor que seja, por pequeno que seja, Deus fará aquilo que você não pode fazer. Lembra que eu falei já um tempo atrás sobre os dons, né? E eu falei que o dom, ele se multiplica, falei sobre os talentos, lembra do estudo? Que aquele que recebeu um talento não fez nada e acabou enterrando, mas aqueles que receberam 5 e o que recebeu 2, esses multiplicaram, dobraram, porque eles puseram a trabalhar. Então, o dom que a gente não coloca a serviço, ele morre, a gente perde ele. Mas quanto mais você coloca o seu dom a serviço do reino de Deus, mais o seu dom é multiplicado, mais você cresce. E Deus, ele usa e ele pede somente aquilo que nós temos. Deus não vai pedir aquilo que a gente não tem. Lembra da multiplicação dos pães que Jesus fez, né, e alimentou mais de 5.000 homens, e além de mulheres e crianças? Ele não usou nada que as pessoas não tinham, mas usou um lanche pequeno de uma criança, de um menino, que ofereceu, né, aos discípulos, e os discípulos levaram a Jesus. Fazer o milagre não compete a nós, compete somente a Deus, né? E nós confiamos a Deus, a Jesus, o nosso dom, aquilo que ele nos chama, então ele vai nos usar de acordo com a sua vontade. Então eu gostaria de que simbolicamente vocês vestissem essa echarpe, né, esse lenço, como se fosse o manto de Elias, e que vocês pudessem serem desafiados e desafiadas por Deus, quando surgir uma tarefa para você fazer, quando você se sentir chamado por Deus, faça, né?
aceite esse chamado, aceite esse desafio e deixe nas mãos de Deus o milagre, a transformação que Ele pode fazer. E aí eu penso assim, que hoje, né, a igreja, o mundo, ele está cheio de ideologia, cheios de Baal, né? E muitas ideologias, muitas religiões de mercado, muitos Baal, que muitas vezes prometem um mundo, muita cura, muita bênção, muito dinheiro, mas às vezes é uma religião de muito egoísmo e muito individualismo, né? Não é assim que Deus age, né? A forma de Deus agir é diferente. Ele chama cada um de nós, né, para congregar e para transformar, dando-nos coragem e força para executar a tarefa que Ele nos confia. Então, Deus hoje chama a Sílvia, chama a Lúcia, chama o Paulo, chama a Marli, chama a Gisele, chama Dinorá, Paulo, Gilmar, Adriana, Maristela, outra Adriana, Emily, Cristina, Alfredo e também Tiago, Klaus, né? Pulei ele, e chama a mim também. Deus chama a cada um de nós, né, para colaborar no reino de Deus. E assim a gente pode ver, né, não ficar preocupado de que vai ter que cair fogo do céu ou com tempestades, isso ou aquilo, mas vamos sentir, né, a presença de Deus como Elias sentiu naquela brisa suave, né, naquele cicio, naquele sussurro, e assim a gente possa se sentir fortalecido e fortalecida por esse Espírito de Deus que hoje nos chama, nos desafia, nos congrega, nos anima, nos fortalece. Há momentos que a gente se sente lá embaixo, como Elias. Olha, esse texto de Elias já me ajudou muito, porque eu achava que nenhum profeta passava por depressão. E quando eu percebi que Elias passou por isso, eu me senti tão acolhida também, que teve uma época na minha vida que foi tão difícil. Então, eu me senti acolhida. Olha, eu também posso sentir isso e eu sei que vai passar. Então, isso a gente nos mostra o quanto nós, seres humanos, somos frágeis e somos vulneráveis. Mas, ao mesmo tempo, nós também temos essa presença de Deus que nos fortalece, que nos anima e que nos coloca em pé. Bom, eu quero agora, mais alguém gostaria de colocar alguma impressão do texto, daquilo que a gente falou, se isso é novidade para você ou não, né? Se você já conhecia, tem muita gente que já conhece o texto, o que cada um pode dizer que aprendeu também sobre esse texto. Uma coisa que me chama muita atenção, você falou assim que cada um tem a sua missão, que deve estar, mas assim, eu vejo que Deus também sabe o limite de cada um também, né? Então, ele sabia que mesmo ele teve um seu momento de fraqueza, de cansaço, né, mas Deus sabia que também que ele ia ser resiliente, né? Ele ia aguentar ali e ir até o final, né? Então, ele sabe também para cada um qual a sua missão, né? Exatamente, exatamente. Né? E não desiste de ninguém, né? É que às vezes a gente tem essa facilidade de quando alguém erra, né? Ou quando alguém faz alguma coisa que a gente não concorda, a gente logo quer dar um sermão. E eu acho interessante nesse texto é que Deus assim podia falar muita coisa para Elias, mas ele não falou, né? Ele simplesmente ouviu, acolheu, e só depois que ele fala para Elias qual é a sua missão. Mas eu acho que foi depois dele também poder fortalecer a vida do Elias, né? Muito bom, Silvia. Mais alguém? Doutora, Oi? Eu fiquei assim impressionado que Elias poderia ter, não sei se eu estou com o pensamento correto, não quero trazer polêmica,
Mas Elias poderia ter questionado Deus. Poxa, agora que eu estou fortalecido, agora que eu estou preparado, eu falo que a minha carreira encerrou, eu que vou ter que colocar outro no meu lugar ainda, né? Mas ele, com resignação, ele ouviu a voz de Deus e ungiu ainda o seu substituto. E eu fiquei pensando assim, quantas vezes a gente encontra na nossa caminhada, eu já estou aí há longo tempo, pessoas que não querem ceder o seu espaço para que o outro possa crescer. É verdade. São autoritários, cheios de poder, centralizadores, quer perpetuar, sabe, no poder. E o poder não é nosso, o poder é de Deus, o agir é de Deus, e agindo Deus, quem impedirá, né? Então a gente precisa estar atento, né, e atenta a essa circunstância. Quando Deus fala, nós temos que obedecer, né? Ceder o espaço para que o outro cresça também, que o outro né? E Elias aqui me deu uma lição tremenda. Obrigado, pastora, por essa chance de rever isso. É verdade. Às vezes a gente quer sempre trazer para nós, né, a honra e a glória, né? Mas a honra e a glória é somente para Deus. E eu acho que Deus mostrou, olha, você está cansado, tudo bem, né? Então você vai eleger um substituto, um sucessor, mas você vai ensinar, né? Você vai ensinar, você vai fazer com que ele possa estar preparado. Até ele estar preparado, você vai ser o mentor dele. E às vezes a gente tem dificuldade de preparar alguém para nos substituir, porque a gente quer sempre estar lá em cima, né? Ser insubstituível. Fala, Cláudio. Vocês me escutam assim? Vocês estão escutando? Então, eu vejo nesse texto, Noemi, tira o seu microfone aberto. Eu vejo nesse texto duas coisas bem claras. Primeiro, a questão de que, Noemi, você tem que tirar o volume. Tira o volume também. É que dois computadores estão pertinho um do outro aqui. Esse texto nos mostra duas coisas. Primeiro, que a liderança, né, também pode entrar em depressão. Eu vejo quantas e quantas vezes, agora a liderança que eu vou falar pastoral, pastores que estão tirando sua vida, né? E acabam se suicidando porque não aguentam mais o peso que é colocado sobre eles. E então, nessas horas, também é necessário ter essa visão de que a liderança precisa de oração, precisa de cuidado por parte dos outros. E também a questão da depressão, como ela precisa ser reconhecida por nós na vida das pessoas, né? Nós temos uma mania de achar que quem está em depressão é um preguiçoso, não quer fazer nada. Chegamos lá na cama da pessoa e diz, vamos levantar, né? E não é no terremoto, não é no vento forte, mas é naquele cicio suave. A gente também tem que aprender a tratar as pessoas dessa forma e não achar que agora, num terremoto, nós vamos tirar ela da cama, né? E a outra coisa que o texto nos ensina de uma forma muito bonita também é aquele que fica arando a terra, que é o agricultor, ou qualquer outra profissão, pode ser chamado por Deus para assumir liderança na vida da igreja, da comunidade, né? E eu me lembro, tanto em Colatina, quanto em Teófilo Otoni, como em Uberlândia e agora aqui em Ferraz, como é difícil conseguir novas lideranças, como é difícil chamar as pessoas para assumirem compromissos de presbíteras e de presbíteros na vida da comunidade. Você, às vezes, tem que implorar, né, para que isso possa acontecer. E aqui, então, o Eliseu é um cara que não era liderança, né, mas era simplesmente um agricultor, estava lá arando a terra, mas assumiu o chamado quando Elias foi e o chamou. Mais alguém, gente?
Não sei quanto tempo está faltando. Faltam 15 minutos. Está dando microfonia a Adriana, né? Falou. Quem mais? Acho que era na hora que o Cláudio estava falando. Então, gente, vamos sair agora todo mundo na janelinha para a gente tirar uma foto, né? Tirar uma foto para colocar no grupo. Glorinha, seja bem-vinda, lá de Uberlândia. Entrou um pouquinho, tudo bem. Seja bem-vinda. A gente começa sempre às 7h30, tá bom? Tá. Eu estava com pessoas conversando aqui. Não, mas tudo bom, tudo bem. É bom que você já sabe como, e agora na próxima semana, 7h30, todos são convidados. Olha, essa janela aqui tá bonita, hein? Vamos lá, então. Maristela. Deixa eu falar uma coisa ainda. Tira esse volume. Eu só gostaria de dizer que boa parte das pessoas, Noemi, você... Ixi, perdi. Deixa agora desse jeito, Noemi. Vocês estão me escutando, né? Olha, tem várias pessoas aqui. Eu vou começar aqui. Gilmar, Glorinha, né? A Gisele, Dinorá e Paulo, Cristina, Alfredo. São pessoas que trabalharam conosco como liderança nas comunidades por onde passamos, né? Foram pessoas que chamamos e que aceitaram o desafio de ser, de uma ou de outra forma, uma liderança na vida da comunidade. E é muito legal, né, poder ver vocês agora nas telinhas aqui, vendo e participando também do estudo bíblico. Mas é também importante lembrar, então, as outras pessoas que eu não citei, né, de que podem ser e são chamadas por Deus, né, para assumirem lideranças em sua comunidade. Talvez a Glorinha, talvez o Gilmar, talvez a Gisele, talvez Alfredo, Cristina já estejam exaustos. O Alfredo eu quero pegar como exemplo clássico. Esse cara, ano após ano, sempre está na liderança, ou seja, na comunidade de Teófilo Otoni, ou no não lembro como é o nome do lugar? Internato rural, né? Sempre está na liderança. E eu posso imaginar, Alfredo, que você às vezes fique exausto de sempre ter que estar à frente, né? Mas ainda bem que temos um Alfredo da vida, né? Ainda bem que temos um Paulo e Dinorá da vida aqui em Ferraz de Vasconcelos. Mas às vezes nós também temos que ajudar outros a entrarem nesse espaço e se tornarem lideranças. Então, o Alfredo tem muito a ensinar para as pessoas novas da comunidade lá em Teófilo Otoni, né? Paulo e Dinorá. Eu não estou falando para vocês saírem, eu estou falando para ensinarem todo o processo como lideranças para que lentamente outras pessoas possam ir tocando o barco da vida de uma comunidade. Então, vamos agora... A fotografia, então. Vamos lá, Glorinha, apareça aí de novo. Vamos para a fotografia. Glorinha, apareça aí de novo. Todo mundo está aí? Calma aí. Print screen. Pronto. Não, todo mundo mostrou os dentes. Quer dizer, sorriu. Glorinha, né? Tiramos. Pronto, tiramos. Tem a Raidi também, que eu não falei, né? Também está aí. Raidi. Tem o Sérgio, que está junto com a Adriana também. A Glorinha com a Emily. Ô, Gisele, cadê o padeiro aí, o Helder? Gisele, o Helder hoje está fazendo pão. Mas então, gente, nós chegamos ao final do nosso encontro e eu fiquei muito feliz de ver vocês participando aqui hoje. Gilmar pela primeira vez, a Glorinha também, né? O Helder chegou aqui agora. Então, sejam bem-vindos. Nós vamos sempre estar aqui todas as quintas, às 19h30. Tá? A presença de vocês é muito importante. E vamos ler sempre os textos, porque isso ajuda também a entender um pouco melhor. Nós vamos encerrar com uma oração. Vou pedir ao Klaus que ore, e depois
a gente estará encerrando. Querido Deus, novamente fomos presenteados por Ti, pela Tua palavra. Tu usaste também e inspiraste a Noêmia, a pastora Noêmia, para trazer essa Tua palavra para nós. Agora permita, Senhor, que também essa palavra não apenas entre no nosso ouvido e saia pelo outro, mas que entre pelo ouvido, passe pelo nosso coração e pela nossa mente, para podermos fazer com que essa palavra se torne realidade na nossa vida do dia a dia. Também te pedimos que tu possas abençoar cada pessoa que participou do estudo hoje, suas famílias, seus familiares, mas também aquelas pessoas que não puderam hoje estar presentes junto conosco. Dê-nos agora uma noite de descanso e amanhã um novo dia abençoado e cuidado por Ti. É em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Amém. Então, muito, muito obrigada a todos e todas pela presença e um bom final de semana para todos. Igualmente. Quem não tiver culto, seja presencial ou também não virtual, pode mandar para mim pedido que eu mando o link do culto da União União Paroquial aqui de São Paulo, uma outra paróquia, E né? então eu posso mandar o link para quem pedir. Beijão para vocês todos. Beijão para vocês todos. Também não deixem de escutar a palavra pastoral, né, Dona Lúcia e Paulo? Vocês escutam todo santo dia. Paulo de Norá também? Muito bem. Muito bem. Silvia também? Todo santo dia eu tenho palavra pastoral, então não deixem de escutar. Tchau para vocês. Beijo para vocês.